os Axós, mas eles não podiam porque tinha determinadas normas para isso, e os mais velhos não queriam também que mudasse a maneira como essas roupas eram feitas, porque aquilo era um aspecto histórico e social. Hoje tivemos também um outro documentário que falava sobre as pessoas que guardam as histórias. Então, esse documentário mostrava também esse aspecto de pessoas que guardam essas memórias de uma vida que já passou, de uma memória vivida, de uma cidade inteira. Então, toda uma cidade está viva ainda dentro da memória dessas pessoas, mas é uma outra época, uma outra coisa. E agora temos esse aspecto também de arte, um aspecto de artistas que criam seus instrumentos de forma artesanal. A gente chama até de vernacular esses instrumentos. E aqui eu quero apresentar novamente essa obra que é O Cortiço da Imburana, Mestres da Gaita Cipoense. E vendo aqui o documentário de Talbert Eagle, me veio também a resposta. Gaitas, por que Cortiço da Imburana? E ali estava muito bem explicado de por que esse tipo de temática. Então, gostaria de convidar aqui Talbert para subir ao palco, para falar um pouco sobre seu filme, sobre seu documentário. Agradecendo novamente por ter submetido o filme para que a gente pudesse apreciá-lo aqui. E ele vai estar disponível também na plataforma do LabAV. Então, ele ficou em espera para ser disponibilizado. Então, ele vai estar aqui para que possa ser acompanhado. Dada essa introdução, tá ok? Tá. Dada essa introdução, eu gostaria de que você comentasse, Dalvet, como foi esse processo para a construção dessa narrativa. Se você já conhecia o lugar, já conhecia essas pessoas, como foi esse processo técnico e também de pesquisa para chegar a esse resultado? Obrigado pelas palavras e boa noite. Meu nome é Talbert Igor. Eu sou fotógrafo, sou cineasta, sou pesquisador e mediador. E eu sou de Cipó. E antes de fazer esse filme ele nasce de uma vivência muito antes de pensar em fazer esse filme. Ele é desse ano, mas há mais de 8 anos eu já fazia uma vivência fotográfica e cinematográfica dentro do território de Cipó. Então, eu estava fazendo uma investigação imagética de conhecimento, de busca, de entender meu próprio território, porque essa manifestação da gaita, por exemplo, ela não é difundida dentro do próprio município, ela não é entendida como um patrimônio material do município. E ela como vocês viram no filme, é uma manifestação secular que corre risco de silenciamento, né? Então, ela não é entendida como patrimônio, e esses são os últimos 4 tocadores de gaita. Então, eles são senhores já de idade, não tem uma renovação, não tem um poder público apoiando e incentivando e difundindo também nas escolas, enfim. Então, eu já fazia essa pesquisa fotográfica, que acabou, mais para frente, eu fiz um mestrado aqui no Pós-Cultura da UFBA, onde eu vou investigar o desenvolvimento da cidade de Cipó, a partir da perspectiva da fundação da exploração das águas termais de lá, propondo um outro olhar para o território, que é a partir das manifestações culturais populares, que são vastas. Essa é uma das. Em Cipó tem o artesanato de nó, de rede de fiapo, de estante, de cortina, tem as parteiras, as rezadeiras, que são também senhoras de idade, que também está correndo risco de silenciamento. Tem o samba de poeira, que vocês viram um pequeno trecho dele aí, mas é um samba próprio da zona rural de Cipó, que também está muito ligado à gaita, né? E tem a gaita, que é uma das mais representativas. E aí, eu fiz essa pesquisa de mestrado, já pegando já esse gancho dessa vivência e dessa investigação imagética da fotografia e do cinema que eu já fazia em Cipó. E esse filme, ele nasce desses encontros, né? Então, não é um encontro que eu fui fazer especificamente o filme. Eu já estava em diálogo com esses mestres e mestras, e foi um filme que eu fiz com eles e para o município de Cipó, e para difundir essas memórias, essas narrativas e essas vivências do próprio território de Cipó. Então, foi algo construído ao longo do tempo de maneira coletiva, sabe? Ah, maravilha. Dá-se a entender que houve um processo mesmo de tempo histórico. E uma das coisas que você chegou a comentar é sobre serem os 4 últimos mestres, né? E ao longo do filme também eu fiquei imaginando, nossa,
só tem esses aqui, mas tem mais zabumbeiros, mas está faltando as pessoas que também tocam gaita. E no finalzinho do documentário, na parte final do documentário, você apresenta um personagem que é uma pessoa jovem, que nasceu ali nos anos 2000. Ele até identifica o ano. É o Beto. Isso. E ele é uma pessoa que dá aquele fiozinho de esperança. Você acabou encontrando alguém que dá um fio de esperança nesse processo histórico, de manutenção de processos históricos da gaita. E a gente vê que ele passou pelo mesmo processo de vernacular, de tentar construir a partir da interação, porque todos os outros mestres eles passaram pela interação para tentar uma construção. Alguns tiveram mais ajuda, outros menos. Mas esse rapaz ele está passando também pelo processo. Como você está vendo essa dinâmica agora nova? Se através desse tipo de processo pode acontecer outros, ou se é apenas remanescente local, mas esses aspectos históricos através de processos folclóricos ou processos culturais, eles podem ajudar ou não, vendo que dentro da narrativa que você mostrou, as festas, os festejos, eles ajudam muito a criar todo um conjunto de vontades desses jovens de também estarem ali fazendo esse tipo de coisa. Mas, apesar disso, os mestres ainda dizem que não é o suficiente para que eles vejam essa chamada, né, para essas produções, para se manter esse tipo de produção. Mesmo com as dificuldades da gaita, né, de se perpetuar, de reexistir, esses são os últimos 4 tocadores, ela é viva, né, ela é orgânica. Os mestres eles aprenderam a tocar de maneira oral, vendo os outros mestres, eles relatam isso nas histórias deles, né? Então, vendo os outros tocando e inventando seus instrumentos. Então, por exemplo, o mestre Zé Verde, que é o mestre mais velho do filme, ele está hoje já com 95 anos, se eu não me engano, ele aprendeu a tocar gaita pegando, de maneira autodidata, mas furando talos de mamoneiro, do mamão e soprando, né? Os outros foram construindo de bambu. Mas a gaita, por mais que ela passe por esses atravessamentos, ela é uma manifestação orgânica e viva no território de Cipó, é isso que eu defendo. E ela está em constante manutenção e perpetuações, né? Por exemplo, antes ela era feita de bambu, agora é de cano de PVC. Então ela vai se atualizando. E você observou bem, esse é uma pessoa jovem que tem interesse na gaita, ele é músico, mas a partir disso tem outras problemáticas também, porque, por exemplo, ele é evangélico, é cristão, mas dentro da concepção de formação de música dele de vida na igreja, ele não pode tocar os fundamentos da gaita, que são os fundamentos que você viu do samba, do candomblé. Então ele toca a gaita, ele tem interesse, ele é autodidata também, mas ele está mais focado em música evangélica. Então tem um entendimento de uma busca dele ali, mas ao mesmo tempo tem uma problemática que é em torno das perpetuações dessas memórias que são ligadas ao território. Cipó é um território quilombola, com 3 comunidades quilombolas reconhecidas pelo Estado, e é um território indígena também, Quiriri. Então, essas influências da gaita em Cipó são influências desse lugar, né? A gaita, ela é irmã gêmea do pífano tradicional, que ele é soprado na transversal. O Beto mesmo mostra isso. Mas ela tem um timbre muito parecido, né? Só que muda o jeito de soprar, a posição, o furo a mais. Mas o mais interessante também é essa atuação do Beto, que é esse jovem. Ele tem hoje já uns 25 anos. Esse filme é de 2023, assim, mais ou menos, foi desse aí, 2023. Mas ele está fazendo as formações agora. Ele conseguiu aprovar um projeto pela Aldir Blanc de fazer formação na igreja dele, de fazer formação de construção de gaita com cano de PVC para crianças e de ensinar isso. Ele fez uma pequena cartilha. Então, ao mesmo tempo que tem essa problemática da igreja, de ele só tocar as músicas da igreja, mas ao mesmo tempo ele se interessa por isso, por uma renovação, porque ele mesmo traz isso na fala dele, porque ele também entende que está uma coisa que está correndo risco de silenciamento, né? E de fato está. Eu já tentei outros movimentos no município, com prefeitura, e eles não têm, o Poder Público Municipal de Cipó não tem o entendimento que isso é um patrimônio material da cidade, que é vivo, né? Eu consegui um projeto uma vez, escrever um projeto e fotográfico apresentar para a prefeitura, para circular nas escolas municipais com essas fotografias, né? E os questionamentos que eu ouvi do prefeito e da comitiva era que porque eu tinha interesse nessas pessoas, sendo que eles não tinham relevância para o próprio município. Então, é muito problemático isso dentro do território de Cipó, porque realmente não tem entendimento. E é uma luta muito difícil nesse sentido, de difundir isso, de criar uma perspectiva de que isso é vivo e faz parte, diz mais parte do município do que uma narrativa
que é difundida dentro da história da cidade, por exemplo. Entendo. É triste ver que o poder público deixa passar esse tipo de preciosidade, desse fator essencial da história humana, que é a sua própria história, a sua própria cultura. Não tornar isso um fator decisivo de políticas públicas é bem perigoso e ruim. Como a gente está chegando, já avançando um pouco tempo, eu vou fazer uma próxima pergunta, porque eu tenho feito sempre isso. Perguntas técnicas, porque também estamos aqui numa faculdade de comunicação, houve todo um processo técnico de construção dessa narrativa. Aí gostaria de perguntar a você, Taubat, sobre como foi a construção desse processo de produção, porque eu via muitos momentos em que você pegava flashes assim de acontecimentos, exemplo, estava tendo algum tufão, alguma coisa assim, cheguei, pô, aquilo é um acontecimento que eu posso gravar, isso é legal para fazer uma composição, porque faz parte desse contexto histórico da cidade, de ser quente e ter esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, eu via que você tinha uma narrativa visual de ter ótimas câmeras, de ter ótima fotografia, você enquadrar muito bem, você ter boas cores. Então, às vezes você tinha aberto, às vezes você tinha planos fechados. Eu não sei se você teve uma outra pessoa para tratar com você de aspectos mais técnicos de várias câmeras, captação de áudio, se você se importou muito com a luz, porque, apesar de tudo, a luz ali não era tanto problema, porque era uma ótima luz daquele local, daquele ambiente. Eu gostaria que você falasse dos aspectos técnicos dessa produção. Legal. Porque é isso, eu já faço essa investigação no território de Cipó há uns anos, há uns bons anos. E eu criei vários trabalhos de arte, não só no cinema, mas para fotografia também, pensando, eu sou fotógrafo. Mas esse filme ele foi construído ao longo do tempo, né? Então, a maior parte das filmagens aconteceu no final de 2024. A maior parte do que vocês viram foi filmado nesse período, mas uma boa parte também foi filmado ao longo desses períodos que eu estava fotografando. E a câmera que eu utilizei, eu fiz esse filme tecnicamente sozinho, assim, de filmagem, de captação de som, das idas a Cipó, por uma limitação mesmo técnica, financeira, de não ter recurso de conseguir. É um filme independente, construído com os mestres, né? Então, eu filmei sozinho e a câmera que eu utilizei é uma câmera muito simples, com a lente muito simples também, 18-55. Então, eu entendia a minha limitação de recurso e de equipamento, e aí eu fui construir isso de uma maneira mais criativa e inventiva, né? Então, aproveitando e está aberto muito aos acontecimentos do acaso, assim, das filmagens, né? Porque as coisas estão em movimento o tempo todo. Então, eu estou falando de ancestralidade, estou falando de território, estou falando daquele espaço, e eu estou atento ao que está acontecendo naquele espaço, nos momentos que eu estou circulando nele, para além do que eu estou fazendo na hora filmando, né? Então, essas observações que você fez, por exemplo, do tornadozinho, do tufãozinho ali, para mim é muito representativo, porque acontece muito em Cipó, porque tem essas inversões térmicas, né? Lá é um lugar muito quente, é sertão. Então, são de observâncias, né? Então, esses enquadramentos que você falou, essa coisa mais criativa, vem dessas observâncias e dessas construções de entendimento de que eu estou fazendo esse filme com outras pessoas, não sozinho, mesmo filmando sozinho, sabe? Então, a pessoa que está construindo comigo, que eu estou entrevistando, que eu estou filmando, não é uma mera pessoa que eu estou filmando, eu estou construindo com a pessoa ali, entende? Então, atento a essas oralidades que são vivas no território de Cipó, e onde eu cheguei a dois entendimentos, né, pensando nesse território, que eu levei para essa pesquisa de mestrado, que eu estou aprofundando agora no doutorado, aqui na difusão do conhecimento na UFBA, que é o conceito de ancestralidade geográfica e falsa memória, que eu penso no território de Cipó, porque tem toda uma problemática na construção da cidade, né? E aí, falsa memória está ligada a esse passado que eles difundem como algo benéfico, mas que não agregou positivamente a população local. E a ancestralidade geográfica é justamente isso que é vivo. Essas imagens que você viu desse território é algo que não está apartado do território, das manifestações culturais de lá, das pessoas de lá. Você percebe pelo filme que elas estão interligadas e elas se retroalimentam, né? Então, a ancestralidade geográfica de Cipó também está presente nesses ventos que você viu, nessa geografia, nessas narrativas contadas pelos mestres, sabe? Sim, sim. Isso me faz lembrar muito que o tempo todo a gente tem reforçado a mensagem de que fazer filmes, né, como fazemos, é uma maneira coletiva de produção. Não existe um filme de uma pessoa só, é uma produção coletiva. Você precisa de um conjunto de pessoas, de apoio também, para se fazer essas construções narrativas, porque contamos histórias da maneira que podemos e com o que tivermos.
Então, e são histórias bonitas. Estamos felizes aqui. O Lab AV, que é o laboratório que empreende essa gira audiovisual, ele fica agradecido pelos filmes, pelos documentários, pela mostra que foi feita aqui e por toda essa produção. Agradece você também, Talbert, por ter submetido o seu filme, por ter acreditado também nesse projeto, porque é uma via de mão dupla. Você acredita na gira, no acesso de seu conteúdo dentro da gira, e a gente está acreditando em você também, no seu potencial e no seu produto, que além de ser um produto, para além do produto, é algo que conta uma história que é necessária ser contada, uma história que é vivida por pessoas que podem não estar aqui amanhã, mas a história deles, em parte, um pequeno fragmento da vida está ali, e a gente tem acesso a isso, pelo menos. A gente entende que a história é importante, e a história contada, a história de verbo, ela é importante. Gostaria de agradecer novamente pela presença e agradecer também a presença de todos que estão aqui para apreciar a gira. E muito obrigado e uma boa noite. Eu também agradeço bastante o convite, a oportunidade e o espaço de fala aqui, é um espaço muito importante. Eu que me graduei aqui na produção cultural esse semestre do início do ano, esse filme é o meu TCC em produção cultural, então foi importante poder dialogar nesses espaços circular com essas produções que eu estou desenvolvendo no meu território. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.